E Arboleda será reintegrado no elenco do São Paulo para jogar antes da Copa do Mundo. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre o tema e conta também sobre mais um patrocínio do Palmeiras. Dentro de campo é que as coisas não vão bem. Preciso falar também sobre o Corinthians, com informação importante de outro atleta que pode deixar o timão na metade do ano, desmanche alvinegro. Para completar, o Flamengo perdendo uma quantidade importante de dinheiro com a eliminação precoce. Como é que o Flamengo vai recuperar a grana que deixou de ganhar com a eliminação na Copa do Brasil? Trago também novidades sobre reforços no Cruzeiro. Vitória importante no Galo, que deve negociar meio atacante fora dos planos da torcida. E Zé Rafael, jogador do Santos, está à venda. Isso sem falar nas últimas de mercado. Bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo domingo para todos. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Antes, presta atenção nessa dica. Chegando com uma dica que eu testei e comprovei, o recado é para você que também está sofrendo com queda de cabelo. Já percebeu alguma falha no couro cabeludo ou aquela calvície que só avança? Posso contar por experiência própria que os meus cabelos ficaram cada vez mais finos e fracos, mas já existe uma solução eficaz, simples e barata. Eu estou falando de Hair Leo, tônico capilar de última geração que estimula o nascimento de novos fios, fortalece os que você já tem e combate a queda de cabelo de forma real e comprovada. Importante, com o Hair Leo, o tratamento é absolutamente indolor e indicado para homens e mulheres em todas as fases da vida. Comprando o Hair Leo, você recebe em casa um tônico de crescimento capilar exatamente como esse. E aí é bem fácil. Você aplica diretamente no couro cabeludo que precisa estar limpo e seco ou levemente molhado. Depois, só massagear suavemente com a ponta dos dedos até completa absorção, que vai durar mais ou menos 5 minutos. Mas atenção, essa oferta é exclusiva para quem ligar agora no telefone 0800 000 4458. Vou repetir, 0800 000 4458. E quem ligar agora garante 70% de desconto e ainda recebe um brinde especial para potencializar os resultados. Entrega rápida em todo o Brasil e rápido também serão os seus resultados. Não perca tempo e ligue já 0800 000 4458. Hair Leo, tecnologia avançada para recuperar o que é seu por direito, seus cabelos e a sua autoestima. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a Portuguesa tropeçou de novo. Depois de perder para o Madureira no Rio, nesse sábado, dentro de casa, a Lusa ficou no 0-0 com o Água Santa. É a primeira vez desde o início da Série D que a Portuguesa fica 2 partidas seguidas sem vencer. Já Abel Ferreira nunca venceu Arthur Jorge. O duelo de portugueses se repetiu nesse sábado, no empate em 1-1 do Palmeiras contra o Cruzeiro. Até aqui, 7 jogos entre os técnicos, com 3 empates e 4 vitórias de Arthur Jorge. Para completar, o Chelsea anunciou nesse domingo Xabi Alonso como seu novo técnico para a próxima temporada. Os trabalhos começam em 1º de julho. Vale a lembrança de que o Xabi teve uma passagem frustrada no Real Madrid depois de ótimo desempenho como treinador do Bayer Leverkusen. E Zé Rafael está à venda. Meio-campista de 32 anos de idade, contratado no ano passado pelo Santos junto ao Palmeiras por 15 milhões de reais, está fora dos planos do técnico Cuca. Você quer uma prova? Para o confronto contra o Coritiba nesse domingo, mesmo com problemas no setor, o Gabriel Menino e o João Schmidt machucados, Cuca preferiu subir o menino do sub-20, no caso o Samuel Pierre, e nem sequer relacionou o Zé Rafael. Informação que rola na Vila Belmiro de que o Zé não joga mais com a camisa do Santos enquanto o Cuca for técnico. Até por isso, a maior possibilidade é de negociação do atleta. Zé Rafael, que completou apenas 5 jogos no Campeonato Brasileiro, ou seja, pode defender outro time a partir do segundo semestre após a volta para a Copa do Mundo. Temporada do Zé Rafael bastante abaixo, de apenas 12 jogos, 1 gol e 1 assistência somando todas as competições. Ele teve muitos problemas, conjuntivite, tendinite, edema na coxa e até torção no tornozelo. Salário relativamente alto, próximo dos 800 mil mensais. A pergunta que fica, Zé Rafael caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Galo que pode negociar na metade do ano o Reinier. Jogador contratado sem custos, mas que não conseguiu vingar com a camisa atleticana.
Cláudio Rezende trouxe a informação de que ele interessa a um clube do México. Já houve, inclusive, sondagem em relação ao Galo. A informação partiu da Rádio Itatiaia, cujos donos são os mesmos que os principais acionistas do Atlético. Então dá para imaginar que a coisa pode avançar nos próximos dias e dá para dizer também que o Atlético não deve criar tantas dificuldades, até porque pretende fazer uma mini reformulação na metade do ano com a ideia de reduzir custos e eventualmente melhorar o nível de reforços. Hulk já foi embora, Dudu e Scarpa também devem ser negociados. Júnior Alonso vai jogar no futebol dos Estados Unidos. E ainda tem o Igor Gomes para ser negociado. Temporada atual do Renier. 27 jogos, 4 gols e 2 assistências, nem saiu do banco de reservas na vitória super importante do Atlético por 3-1 contra o Mirassol na noite desse sábado. Vitória que permite, ainda que temporariamente, ao Atlético figurar na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. São 21 pontos em 16 jogos nas últimas 3 partidas do Brasileiro, 2 vitórias e 1 empate. Você negociaria o Renier? Abriria a mão dele? Levaria para o aeroporto ou acha que ele deve ficar? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Hora de falar sobre o Cruzeiro e a primeira proposta da Raposa por Igor Júlio, atleta do Brighton, não deve ser aceita. O Cruzeiro ofereceu 5 milhões de euros pelo zagueiro brasileiro. A ideia do Brighton, que é dono dos seus direitos econômicos, é de uma negociação a partir dos 6 milhões de euros fixos, além de bônus por uma parte, por um percentual dos direitos econômicos do atleta. Vale a lembrança de que o Igor Júlio havia sido contratado por 16 milhões de euros da Fiorentina, mas a fase dele é horrorosa. Jogador que não vem conseguindo jogar. Só para vocês entenderem, ele chegou a ser emprestado para o West Ham na primeira parte da temporada europeia. Voltou em janeiro e desde então nem sequer entrou em campo. A última partida do Igor Júlio foi no mês de novembro, ainda emprestado ao West Ham, alguém fora dos planos do clube inglês. Só para completar, registrar que o Igor Júlio é torcedor do Cruzeiro, tem feito enormes esforços para que seja contratado. Por falar em zagueiro, registrar mais uma grande atuação de Jonathan Jesus na vitória, no empate 1-1 contra o Palmeiras na Arena Barueri. Gostei demais do Jonathan Jesus e também da atuação do Otávio, goleiro revelado na base, que tem dado sinais de que pode crescer demais. A saideira sobre a Raposa, o empate 1-1 contra o Palmeiras, reforça o bom momento do time sob o comando de Arthur Jorge. O Cruzeiro não perde como visitante há 6 partidas. Da 20ª colocação, posição em que ocupava quando Arthur Jorge foi contratado, o time já é o 12º, são 4 jogos de invencibilidade, somando todas as competições. A última sobre Arthur Jorge e Cruzeiro, em 14 jogos do Cruzeiro sob o comando do técnico português, a Raposa marcou gol em 13. E o Flamengo perdeu mais de 30 milhões de reais com a eliminação precoce na Copa do Brasil. Ainda tem repercutido muito mal o tropeço diante do Vitória na 5ª fase da Copa do Brasil, você lembra, né? O Flamengo perdeu em Salvador por 2-0 e deu adeus à competição logo na sua estreia na 5ª fase. A projeção orçamentária do Flamengo imaginava que o clube chegasse pelo menos até as semifinais. Com a participação nas 3 próximas fases, a receita seria de 16 milhões de reais em prêmios com a CBF. Mas, além disso, o Flamengo também deixa de jogar 3 jogos como mandante no Maracanã, com públicos bons. A estimativa é de outros 16 milhões de reais perdidos. Estamos falando de 32 milhões. Que num contexto de um clube que projeta 1 bilhão e 800 milhões de reais de receita para a temporada parece pouco, mas quando você deixa de arrecadar em algo que estava previsto, é necessário que você vá buscar essa grana com outras oportunidades. Avançando mais em outras competições do que havia sido estabelecido no planejamento orçamentário, vendendo um jogador a mais do que você imaginava, enfim, o Flamengo vai ter essa obrigação de buscar esses 32 milhões de reais. Ou eventualmente até deixar de contratar algum atleta que se previa por conta dessa perda inesperada de dinheiro. O que você achou da eliminação do Flamengo na Copa do Brasil pro Vitória? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Corinthians pode perder mais um atleta na metade do ano. Existe um risco real de desmanche no elenco alvinegro. E eu me refiro a Alan, que nem pertence ao Corinthians, mas está emprestado pelo Flamengo. Bora explicar um pouquinho desse possível desmanche. Memphis Depay segue com seu futuro absolutamente indefinido. O contrato termina em 30 de junho e não há um acerto para a renovação do contrato. Yuri Alberto, depois da vitória contra o Barra, deixou bem claro que pretende ser negociado na metade do ano. A situação do Mateuzinho também é esquisita. O Mateuzinho já teve uma oferta de 7 milhões de euros do Zenit, que promete melhorar essa condição para levar o lateral direito para a Rússia.
O Hugo Souza tem um acordo com a diretoria do Corinthians. Se chegar uma proposta próxima dos 13 milhões de euros, o goleiro também será negociado. Isso sem falar em Bidon e André, dois jovens revelados na base e cuja estimativa é de receitas na casa dos 20 milhões de euros para cada um. Diante desse cenário, o Corinthians deve buscar reforços. É importante dizer que não vai sair toda essa galera, tá? No Memphis Depay é uma possibilidade real, o Yuri vai depender de propostas, assim como o Hugo Souza. A situação do André deu uma bela esfriada depois da recusa da proposta em relação ao Milan. Só para completar em relação ao André. Em relação ao Alan. A informação que vem da Itália dá conta de que o Alan interessa a Roma, que já teria inclusive aberto conversas com os representantes do jogador. O Alan, inclusive, teria sido aprovado pelo Giampiero Gasperini, que é o treinador romano, Roma que venceu a Lazio por 2-0 na manhã desse domingo, num confronto super importante da capital romana. Saideira sobre o timão. Corinthians teme tomar transfer ban por causa de uma dívida de apenas 7 milhões de reais com o Midland, da Dinamarca. Tudo porque o clube não conseguiu pagar essa grana referente à compra do Charles, fez nos últimos dias uma série de tentativas de contato com o Midland e não conseguiu. Como já há uma condenação, sem acordo, o Corinthians pode ficar impedido de contratar e registrar jogadores. Bora brincar com o palpitão do Nicola, a sugestão do sábado felizmente bateu. Para esse domingo a gente vai ser extremamente prudente, até porque tem um monte de jogo super complicado. Minha dica é a seguinte, depende de 4 jogos. O Flamengo pode perder por até 1 gol de diferença para o Atlético Paranaense Campeonato Brasileiro. O Aros, que é líder do seu campeonato local, pode perder por até 1 gol de diferença para o Viborg. O Bruges pode perder por até 1 gol de diferença para o San Giloá. O Trabzonspor pode perder por até 1 gol de diferença para um time lá na Turquia. O nome de time é super difícil, Gençlerbirliği. Imagino que seja assim que se pronuncie. Se a gente conseguir essa soma de resultados bem cautelosos, acho que eu nunca fui tão cauteloso. Numa sugestão para vocês, a gente pega uma odd de quase 1,70. É quase que o mesmo do que dobrar o valor da nossa fezinha. Para você pegar esse bilhete pronto, exatamente como eu sugeri, é simples, clica no link do comentário fixo, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete já aparece prontinho, exatamente como eu sugeri para você, beleza? Hora de falar sobre um novo patrocínio no Palmeiras e a camisa quase 100% ocupada. O Verdão tem negociações com o Mercado Livre. Negociação é para a barra traseira da camisa. Mercado Livre, que já chegou a ser patrocinador do Flamengo, está disposto a fechar essa propriedade com o Palmeiras e também assumir o patrocínio master das categorias de base. Importante contar que hoje o Palmeiras já fatura mais de 200 milhões de reais com seus atuais parceiros. E são eles: Sporting Bet no patrocínio master, o Palmeiras também fechou recentemente com a Lip Motor para as costas, a Cimed Seguros com os ombros, a Silta nas mangas, a Uniaselv na frente do calção e a D'Italia na parte traseira do calção. Por opção da presidente Leila Pereira, a barra da frente da camisa e o meião não devem ter patrocínio. Ela entende que não há necessidade de poluir ainda mais a camisa alviverde. Só para completar em relação ao Palmeiras, se fora de campo, na parte de marketing, a coisa tem funcionado bem, dentro de campo, não. Na noite desse sábado, mais um empate, dessa vez com o Cruzeiro em 1-1. Detalhe importante, Felipe Anderson, que marcou o gol, saiu machucado, assim como Sosa. São 2 baixas importantes para o confronto de logo mais contra o Flamengo. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro é justamente contra o Fla, no Rio de Janeiro. E a vantagem do Palmeiras contra o Flamengo, que era extremamente confortável, depois de 3 empates consecutivos, pode diminuir para 2. Palmeiras tem 35 pontos, o Flamengo tem 30. Se o Flamengo vencer o Atlético, ele vai para 33. Com detalhe, o Flamengo tem um jogo a menos do que o Verdão. E Arboleda pode voltar a jogar pelo São Paulo antes da Copa do Mundo. Informação divulgada nesse sábado por Alê Salvador, que esteve cobrindo o São Paulo na derrota por 2-1 para o Fluminense no Rio de Janeiro. O retorno do Arboleda passa também pela chegada de Dorival Júnior, que começa a trabalhar nessa segunda-feira. O técnico entende que o Arboleda, apesar do enorme erro de ficar 1 mês ausente do São Paulo sem qualquer explicação, pode ter a chance de ser relacionado. Agora, a diretoria e a comissão técnica vão discutir em que momento isso pode acontecer. Talvez no confronto contra o Boston River na Sul-Americana, na próxima partida do Campeonato Brasileiro. O que é certo é que o sistema defensivo do São Paulo tem ficado muito exposto e tem jogado bastante mal. Tricolor, que perdeu para o Fluminense por 2-1, chegou a perigar no primeiro tempo com 3-0, primeiro tempo bastante abaixo. Na segunda etapa o São Paulo até melhorou e criou oportunidades para buscar o empate.
Importante registrar ainda que o São Paulo de hoje, sem confiança, pressionado pela torcida e colocando todas as suas fichas no futuro de Dorival Júnior. Só para completar em relação a Arboleda, zagueiro que foi multado em 1 mês de salário, exatamente por conta desse sumiço de 1 mês no futebol equatoriano, chegou a ser dado como certo uma rescisão no contrato, ela não aconteceu. Depois o São Paulo começou a trabalhar com a possibilidade de negociá-lo na metade do ano. A única pergunta que eu deixo é: será que os atletas que treinam normalmente, de forma profissional, se apresentam no horário, não se atrasam, vão aceitar o retorno de alguém que ficou 1 mês ausente sem qualquer explicação? E você, torcedor do São Paulo, o que pensa sobre o retorno de Arboleda ao time principal? Não é a desmoralização, não é a falência do sistema do São Paulo aceitar que alguém que foi extremamente mal com o tricolor volte a ser utilizado? Estou curioso para saber a sua opinião. Use o espaço para comentário e registre o que você pensa, beleza? Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal, compartilha esse vídeo. Abraço, tchau!